Da mesma maneira que tem épocas como no inverno, por exemplo, que é mais comum a gente ter problemas respiratórios, tem épocas em que é comum um aumento da maldade, né? Então, nas épocas de crise, como as pessoas ficam mais frágeis, né, mais carentes, então aumentam também as situações predatórias. Então, a gente tem que prestar atenção nesse aumento, né, tanto em torno da gente quanto dentro da gente mesmo. O aparecimento de emoções, né, de atitudes, vamos dizer, nessa direção. E essa questão da maldade, ela tem algumas imagéticas, né, que atrapalham a gente percebê-la. Uma delas é que como se o bem e o mal fossem absolutos, né? As pessoas fossem absolutamente boas ou absolutamente más. E não é isso, né? Tanto o bem quanto o mal são relativos. A outra imagem do mal é como se o bem fosse belo e o mal fosse feio, né? Que também não corresponde efetivamente à realidade. Ou que o mal, né, ele seria repulsivo, né? E nem sempre. Frequentemente ele é bastante atraente. Ou que ele estaria sempre associado a uma dor, a um sofrimento, né? E muitas vezes a maldade ela é doce, né? Muitas vezes o veneno é doce, né? Então essas imagens, vamos dizer, da maldade, às vezes elas dificultam a nossa prevenção, né? E o próprio reconhecimento. Quando a gente fala de diagnósticos, né, na psicologia, é uma coisa muito relativa, né? Primeiro porque também não são absolutos, né? Todos nós temos todas ou diversas nuances, vamos dizer, de distúrbios, ou de questões, né, de problemas. Então ela é uma questão muito mais quantitativa do que qualitativa, né? E também não é uma coisa sempre. As pessoas elas podem manifestar situações problemáticas, em algumas situações mais, né, em algumas situações menos. E outro problema, né, ligado a essa questão é a questão moral, a questão ética, né, que as questões emocionais, psicológicas, elas remetem a questões morais importantes. Ninguém ofende uma pessoa dizendo que ela é cardíaca, mas ofende dizendo que ela é neurótica, psicótica, né? Então, como tem essas questões implicadas, né, é um ambiente bem complexo, né, de ser abordado, mas nas circunstâncias de crise, né, como a que a gente está vivendo, é bastante importante para a gente poder reconhecer as situações que a gente está vivendo, que a gente está passando. Uma das coisas que é bom a gente introduzir é o que a gente poderia chamar de uma espécie de teoria do prejuízo. Então a gente tem o prejuízo em diversas circunstâncias. Por exemplo, uma delas é quando uma pessoa ela prejudica a outra, né, ou um grupo de pessoas prejudica a outro sem saber, né? Então dificilmente qualquer ação humana, né, ela não implica, né, um prejuízo, né, algum dano em uma outra ordem, né, em uma outra natureza. Só que a gente está falando de uma área, né, que a gente pode ligar a questão da maldade, onde o mal é sempre o outro, como o louco também é sempre o outro, né? Essa é a área do outro, não é nunca ou dificilmente a nossa área. Uma outra condição de prejuízo é quando há um prejuízo, mas a pessoa que prejudica, ela acha que esse prejuízo não é tão lesivo assim, não é tão grande assim, que a pessoa que está sendo prejudicada, né, não está perdendo tanta coisa, ou que ela pode ser restituída nisso que ela está perdendo, ou isso não vai lhe fazer muita falta. Uma outra condição de prejuízo é quando a pessoa ela causa um dano, ela sabe que ela está causando um dano importante, mas isso lhe traz algum tipo de satisfação, como uma vingança, por exemplo. Essa vingança pode ser em relação a uma pessoa, a um grupo, uma comunidade, né, em relação à qual existem sentimentos, né, hostis, vingativos. Então o dano ele passa a ser uma espécie de prazer, uma coisa importante a ser executada. Uma outra condição de prejuízo, né,
é quando a pessoa ela sabe que ela está causando um dano, e ela sabe que esse dano ela é significativo, mas ela acha que vai passar incólume, né, desapercebida, que não vai ser pega, vamos dizer, na produção desse dano, né, o que é das condições mais comuns que a gente tem, principalmente na ordem pública, né, na ordem institucional, onde a pessoa que causa o dano, ela se considera isenta das possibilidades, né, de ser penalizada, ou de ser reconhecida, né, em relação ao dano que está sendo produzido, o prejuízo que ela está causando. Uma outra situação importante, né, é quando a pessoa ela sabe que está causando um dano, né, e as pessoas, ou a pessoa quem ela está prejudicando, sabe que ela está prejudicando, mas tem que aceitar, né, esse dano por dependências econômicas, dependências emocionais, dependências sociais, enfim. Portanto, esse dano, né, ele precisa ser, esse prejuízo, né, ele tem que ser aceito, acolhido, e esse, vamos dizer, é uma das partes mais significativas, né, do que a gente poderia chamar de maldade, porque a pessoa ela tem que, além de sofrer o dano, ela precisa aceitar esse prejuízo, aceitar esse dano, e muitas vezes continuar louvando, ou continuar envolvida, vamos dizer, e acreditando, né, fazendo um investimento eventualmente afetivo na pessoa que gera o dano, né, que gera o prejuízo. Então essas condições, né, elas são bastante vigentes nas situações de crise. Então no próximo vídeo, né, a gente vai falar de algumas situações, né, alguns personagens mais significativos, né, mais característicos em relação a isso que a grosso modo a gente chama de maldade, né, e que é uma coisa muito inerente à condição humana e muito endêmico, vamos dizer, em situações de crise.